Meninos e meninas, vamos para mais aí uma videoaula nossa de correção de atividades. Nós vamos corrigir agora as atividades referentes ao capítulo 10 do volume 2 da apostila de vocês, Revolução Jacobina e Diretório. Olha só, o interessante de vocês acompanharem, né, de gravar essas aulas, é que se vocês tiverem dúvida, voltar aí na correção, tá? Então façam isso e, claro, lembrando que estou à disposição para sanar as dúvidas que persistirem. Beleza? Exercícios conceituais, questão número 1. Aponte e explique 3 realizações do governo jacobino. Então nós vimos aí, né, que durante a Revolução existiu uma briga pelo poder entre jacobinos e girondinos. Os jacobinos, eles vão chegar ao poder e aí vem a questão, pedindo para apontar, né, para identificar, para demonstrar 3 realizações do governo jacobino. Bom, o que ocorreu? Primeira coisa que eles fizeram, congelamento e tabelamento dos preços dos alimentos para garantir comida aos mais pobres. Então, olha só, o que é isso? Congelamento e tabelamento dos preços. Todos os lugares, os preços dos alimentos seriam só, ok? Então, o governo jacobino determinou que não haveria concorrência no sentido, né, no que diz respeito aos gêneros alimentícios. Então, ele tabelou, congelou, não vai ter aumento. Ou seja, se alguém, vamos fazer uma representação, né, uma ilustração, um exemplo de hoje. Suponhamos que o governo congelasse os preços, né, tabelasse como se o feijão não pudesse passar aí o quilo de R$5, estou citando um exemplo, tá? Todos os lugares, então, o feijão estaria acessível a R$5 e não poderia ter aumento desses preços. Foi algo, então, interessante. Para quê? Para garantir alimentação para todos. Outra coisa, o governo jacobino, ele aboliu, ou seja, acabou com a escravidão nas colônias, tá? Para pôr fim às colônias francesas, para pôr fim a um regime injusto. Por quê? O regime da escravidão, ele é injusto. São pessoas que são exploradas por outras. Então o governo jacobino vai acabar com isso, algo bom. Outra coisa que eles fizeram de positivo, redução dos aluguéis para garantir moradia aos pobres. Assim como garantiram alimentação, o governo jacobino também, né, falou que todos deveriam reduzir os aluguéis para quê? Para que todas as pessoas tivessem um local para morar. Lembrar que a grande maioria das pessoas aqui eram pessoas do, até então, terceiro estado, tá? 98% da população, que a revolução aconteceu por conta da insatisfação dessa classe majoritária, perfeito? Questão número 2. O que foi a lei do máximo estabelecida por Robespierre durante a convenção? Então, né, visto aí já a respeito do que vocês já viram a respeito da matéria, a respeito do que vocês leram, né, aprofundaram a respeito, o que foi essa lei do máximo estabelecida por Robespierre? Então foi a lei que tabelou o preço dos alimentos. É isso que eu disse. Robespierre vai lá e fala, olha, agora vai ter uma tabela padronizada, não vai poder aumentar o preço dos alimentos, porque todos devem e terão que ter acesso aos alimentos. Perfeito? Questão número 3. Ó celeste guilhotina, abrevia as rainhas e reis. Por tua influência divina, reconquista nossos direitos. Lembrar que o fim de muitos reis, né, no caso específico da França, Maria Antonieta e o rei Luís XVI, o fim deles foi na guilhotina, perderam a cabeça. Por isso que fala, ó celeste guilhotina, esse poema, né, abrevia as rainhas e reis, ou seja, tira a vida, né, de rainhas e reis. Aí olha só, identifique o acontecimento histórico ocorrido na Europa no final do século XVIII, ao qual esses versos eles fazem referência. A Revolução Francesa, em sua fase conhecida como Convenção ou Primeira República Francesa, período de ascensão de lideranças radicais, que eram os jacobinos, né, em favor de causas populares. Então, olha só, está fazendo referência, né, quando que então o rei Luís XVI e a sua esposa vão perder a cabeça? Quando os jacobinos tomam o poder, é uma fase radical, quando Robespierre, né, espalhou o terror, várias pessoas que eram a favor do governo de Luís XVI perderam a cabeça na guilhotina. Perfeito? Então eles justificavam isso dizendo que
cortar a cabeça dessas lideranças de quem apoiava esse tipo de governo, tinha que cortar a cabeça, por quê? Para que, de fato, as mudanças ocorressem. Perfeitinho? Questão número 4. Por que o período do Diretório é caracterizado como um retrocesso revolucionário? Então, repetindo, por que o período do Diretório ele é caracterizado como um processo revolucionário? Sob o domínio agora dos girondinos, foram abolidas algumas conquistas populares, sobretudo, por exemplo, o voto universal, né, com o restabelecimento do voto censitário, ou seja, retrocesso quando os girondinos tomam o poder, existem alguns retrocessos, alguns atrasos, porque, por exemplo, algumas conquistas populares, o voto universal, onde todos poderiam votar, isso foi abolido pelos girondinos e aí passou a ter o voto censitário, ou seja, só podia votar quem tivesse terra. Ok? Questão número 5. Descreva o período do Diretório. Então vocês teriam aí que fazer uma descrição. O período, né, do Diretório, que vai de 1795 a 1799, durante a Revolução Francesa, foi marcado pela liderança dos girondinos, que enfrentaram levantes internos de jacobinos e monarquistas, além das constantes ameaças estrangeiras contra a Revolução Francesa, né? Nesse contexto, destacou-se à frente de importantes vitórias militares a figura de Napoleão Bonaparte, que nós vamos ver a respeito dele mais para frente, que com o apoio da burguesia, que tinha o interesse em preservar a República, ascendeu ao poder com o golpe do 18 de Brumário, no momento que o Diretório foi substituído pelo Consulado. Então isso vai ficar mais claro para a gente quando vocês verem aí sobre a Era Napoleônica, né? O Diretório, então, eles vão alçar, vão colocar no poder um jovem militar que ganhava todas as conquistas, um grande estrategista de nome Napoleão Bonaparte. Perfeito? Então, olha só, no próximo vídeo nós vamos ver os exercícios contextualizados. Grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.